Seja muito bem-vindo a Plainai, o caminho do Senhor. O que esta palavra hoje vem nos ensinar? Como está o caminho para Jesus entrar no nosso coração? Será que muitas vezes nós colocamos coisas no nosso coração que não são de Deus? Ideologias que vão contra o Evangelho? Nós precisamos começar a meditar a nossa vida, nós começarmos a pensar no que nós estamos fazendo da nossa única vida, a única vida que Deus nos deu. Ele nos criou para nós fazermos o bem, nos criou por Ele e para Ele. Então, quando nós começamos a pensar no dia a dia da nossa vida, o que estamos construindo, o que estamos fazendo, para que o Espírito Santo habite no nosso coração. Será que nós estamos vivendo com o Espírito Santo? Ou estamos vivendo uma vida, como eu posso dizer assim, naquele barco que o vento leva aonde o vento quer? Conforme o vento está indo, o barco vai. Você não sabe para onde você está indo. Assim é a nossa vida. Nós temos três tipos de vivermos a nossa vida. Viver como esse barco que o vento vai levando e você não sabe para onde está indo. Então nós podemos deixar a nossa vida, uma vida, chega em casa, você toma um banho, aí você pega o teu celular, aí você senta no seu sofá. Então você vai vivendo uma vida assim, sem propósito nenhum. Você está passando o seu tempo. Vai para o teu trabalho e volta, só está passando o tempo, sem nenhum destino, sem nenhum propósito de vida. Mas também você pode viver conforme a tua vontade, como a tua vontade. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero fazer aquilo, eu quero viajar para lá. Então você pode também realizar a tua vontade. E há um terceiro modo de se viver, que é o modo que todos nós deveríamos de viver, que é conforme a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que nós formos fazer, nós colocamos para o Senhor. Se é da sua vontade, tudo que você fizer aqui na terra, você vai começar a trabalhar a sua vida junto com Deus. Não conforme aquele barco que o vento leva onde quer. Então você vive a sua vida no automático, ela faz, todo dia eu faço isso, eu vou fazer isso e acabou. E também você não vai fazer conforme só a tua vontade, mas vai colocar para o Senhor todos os seus sonhos, todos os seus projetos, porque você acredita na verdade. Acredita que existe um céu, acredita que no final da nossa vida nós vamos encontrar com Cristo, que tudo aquilo que foi feito, conquistado aqui na terra, nós vamos perder, vai ficar para os outros, os nossos bens, mas se foi feito tudo com muito amor, e Deus te abençoou com prosperidade, você perder aquilo para se encontrar com Jesus, é ótimo, porque você entendeu que tudo que você tem aqui, não é teu, é de Deus. Nós somos meros administradores das coisas do Senhor. Então, se Ele te abençoou, agradeça a Deus. E vamos trabalhar, como diz a palavra de hoje, aplainai o caminho do Senhor. É endireitar o caminho do Senhor para chegar ao nosso coração. Não podemos estar com o coração cheio de pecado, num afastamento total da vontade de Deus. Não. Precisamos nos aproximar de Deus e não ter medo de realizar a sua vontade. Nós vemos que os santos eles se sacrificaram para realizar a vontade de Deus, porque este mundo é mau e vê as pessoas santas como um incômodo. Veja que a palavra de Deus em Coríntios capítulo 11, no versículo 27, diz assim que os santos em fome e sede, em frio e nudez, em trabalhos e fadigas, em vigílias e jejuns,
É assim que eles viviam, para realizar a vontade de Deus. Eles viviam bem na bonança, mas também viviam bem na pobreza. Por quê? Viviam bem? Porque mesmo quando tinham as coisas, eles glorificavam a Deus, e quando não tinham também eles glorificavam a Deus. Porque sabiam que dali estava saindo um homem forte, e eles conquistaram o céu, porque abriram o seu coração para a graça de Deus agir. Também nós vemos em João capítulo 12, no versículo 25, que diz assim: odiaram as suas almas neste mundo para possuí-las na vida eterna. Entenderam, os santos entenderam, abriram o seu coração e entenderam que neste mundo nós odiamos a nossa alma, como diz aqui, para possuí-la na vida eterna. O que é? Não ceder às coisas do mundo, não deixar a nossa alma ir com influenciadores que nos influenciam para o mal, para uma decadência moral, para uma destruição da família. Mas não, realizamos a vontade de Deus como uma família forte, perseverante na oração e nas vigílias aqui. E quando são perseguidos, somos fortes e não vamos negar Jesus Cristo, mesmo que precise padecer perdendo alguns amigos. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus, que nos diz em São João, capítulo 1, no versículo de 19 a 27. Diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Aqui está falando de João Batista, não é o João Evangelista. Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos uma passagem muito interessante, que João, ele mesmo fala que ele cresça, Jesus cresça, e que eu diminua. João, ele cresceu muito, ele ficou muito conhecido como um profeta, o último profeta, o que faz a ligação do Antigo Testamento com o Novo. Mas ele ficou muito conhecido por ser profeta. E Jesus estava começando o seu ministério com 30 anos, o seu ministério público. João era mais conhecido que Jesus. Mas ele vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, ele mostra que Jesus é maior que ele, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus. E aqui os judeus, eles mandam os sacerdotes e levitas para perguntar quem é João Batista, porque ele batizava muitas pessoas. As pessoas estavam indo buscar João Batista, buscar, quer dizer, estão buscar aquele homem que batizava. Diz a palavra que as pessoas chegavam ali e confessavam os seus pecados e eram batizadas por João Batista. Então é um batismo de purificação, sim, de penitência, de preparação
para a vinda de Jesus. Então, estava preparando o coração das pessoas para receber aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele mesmo que tira o pecado do mundo, aquele que vai batizar no Espírito Santo, aquele que vai derramar o seu Espírito Santo sobre nós, e nós seremos os templos do Espírito Santo. E ele mesmo responde: eu sou a voz que clama no deserto. Aqui está falando uma passagem do Antigo Testamento de Isaías, que falava sobre ele. Uma voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Esse endireitai o caminho não é endireitar o caminho para Jesus passar, literalmente. É endireitar o coração das pessoas, a mentalidade das pessoas, para receber Jesus. Uma preparação do nosso coração, da nossa alma, para aceitar, reconhecer o nosso Deus Todo-Poderoso, que é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós, no nosso tempo, nós devemos de preparar o nosso coração, nós devemos de fazer sim exames de consciência, se nós estamos realizando a vontade de Deus, se nós estamos vivendo uma vida para Deus, se as coisas que nós estamos fazendo com amor. Será que nós amamos as pessoas? Quem não ama, não tem Deus, porque Deus é amor. Então é preciso amar, e Jesus ele nos ensina a nós amarmos os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Então é muito forte, e somente tendo uma experiência com Jesus, é que nós vamos entender o que é o amor. O que é uma experiência? É conhecê-lo. Como que você pode dizer que ama a Jesus se você não o conhece? Ninguém pode amar alguém sem o conhecê-lo. Então, você sabe da vida de Jesus? Será que você já está profundamente inserido na palavra de Deus ali? Ou podemos falar assim: será que o meu nome está escrito no livro da vida? Lá com Deus? Ou o que eu estou vivendo aqui na terra, uma vida de devassidão, longe de Deus? Então meu nome não está escrito lá. Para o meu nome estar escrito no livro da vida, eu preciso realizar a vontade de Deus, senão não tem como estar escrito no livro da vida. Eu falo o livro da vida é quando nós estivermos com o Senhor, eternamente, ali está, veja que alegria, quando Jesus vê nós, querer nos abraçar, nos acolher, e Ele já começa a nos acolher aqui na terra, quando nós estamos com o coração disposto a recebê-lo. Quantas pessoas vivem no mundo, sem rumo, sem direção? O que estão querendo? Pessoas que estão querendo ficar ricas, pensando só em bens materiais, e esqueceram há muito tempo que tudo isso vai ficar. Até a sua esposa, o seu esposo, seus filhos vão ficar, todos eles vão ficar. O que vai sobrar para cada um de nós é Deus. Sim, Deus. Aqui na terra nós vamos perder tudo, basta que eu morra, eu perco pai, mãe, mulher, filhos, e irei ao encontro de Jesus. Então vamos preparar o nosso coração para receber Deus. Deus te abençoe.